Porque, assim, o Decreto 6 de 2020, que Bolsonaro estabeleceu desde março desse ano, ele constituiu, vamos colocar assim, o estado de calamidade pública no Brasil, com efeitos até dezembro de 2020, né? E, a partir daí, diversas medidas provisórias foram editadas, seguindo muito o que dizia esse decreto, porque, na verdade, o decreto não foi criado para tratar de questões trabalhistas, né? Eram questões fiscais, mas as medidas provisórias vieram nesse barco fazendo menção ao decreto, porque ele instituía o estado de calamidade pública e os efeitos iam até dezembro de 2020. Então, nessa perspectiva, vieram as medidas provisórias, e uma delas foi a 927 de 2020, que fixou no artigo 1º, se não me engano, no parágrafo único, que esse estado de pandemia era um estado de força maior. Entretanto, surgiram discussões a esse respeito. Se era força maior, se era fato do príncipe, e aí eu vou mandar a pergunta para você. Afinal de contas, é força maior? É fato do príncipe? Poderia distinguir para a gente se há diferenças entre eles e por que houve essa discussão? Vamos lá, vamos ver se eu consigo aí esclarecer um pouquinho. É força maior, né? Como o próprio decreto, a própria medida provisória firmou, a pandemia do Covid-19 é uma questão, né, de força maior. A questão da aplicabilidade da força maior nas relações de trabalho é que a questão foi muito discutida no caso das rescisões dos contratos de trabalho que ocorreram em virtude da pandemia. A força maior, como previsão legal, né, do artigo 502 da CLT, ela somente pode ser aplicada como uma medida que justifique o pagamento das verbas rescisórias, especificamente o pagamento do aviso prévio da multa do FGTS pela metade, se for caso de extinção da atividade da empresa. Muitas pessoas questionaram essa aplicação, algumas empresas, inclusive, aplicaram de forma indeterminada. No entanto, o requisito previsto nesse artigo é de que ele só pode ser aplicado no caso de encerramento da atividade da empresa. Então, no caso de fechamento da empresa e demissão, né, de todos os trabalhadores, poderia se aplicar o artigo 502, inciso 2, para o pagamento das verbas rescisórias de forma integral e o aviso prévio e a multa de 40% pela metade. Agora, certo. Em relação ao facto príncipes, outra questão mais polêmica ainda, que no início da pandemia muitas pessoas debateram por conta dos decretos municipais de lockdown. O artigo 486 prevê que no caso de suspensão temporária, né, ou definitiva de atividades das empresas em decorrência de ato do poder público, o poder público atrairia para si o pagamento de indenizações. No entanto, não há nenhum precedente judicial, né, específico disso. Além disso, a discussão, né, do que seria, né, é enorme. Primeiro porque a legislação aí tem exigências, né, requisitos legais para essa aplicação. Sim. E além de não ter precedentes legais, o entendimento majoritário é que não seria, a pandemia não seria, né, uma ocorrência do facto príncipes. Então, não ensejaria a possibilidade de demissões para que os entes públicos arcassem, né, com as indenizações e os pagamentos das verbas rescisórias. Então, não é esse o caso. O entendimento majoritário, no início, já era esse. E, após a publicação da MP 936, isso realmente caiu por terra, porque no texto expresso da lei ficou claro que não se aplicaria o artigo 486 a essas relações trabalhistas em decorrência da pandemia. Então, isso ficou resolvido.